oração. Quem foi ajudado no dia de ontem? Glória a Deus. Já localizou o versículo? Se ainda não localizou, não tenha pressa, devagarinho, Jesus estará ajudando. Vamos em Marcos 11. Marcos capítulo 11. Leia comigo o versículo 24. Marcos 11, versículo 24. Jesus seja louvado. Quem achou o dia comigo, graças a Deus. Vamos. 1, 2, 3, vamos. Por isso vos digo que tudo o que pedires, orando, crede que o recebereis e te-lo-eis. Uma vez mais, por isso vos digo que tudo o que pedires, orando, crede que o recebereis e te-lo-eis. Palavra do Senhor. Pai, obrigado pela sua palavra essa tarde. Obrigado por tudo quanto vai fazer, no nome de Jesus. Amém. Uau! Podemos nos assentar. No dia de ontem nós vimos o que devemos fazer quando estamos diante de um problema e queremos a resposta da parte de Deus. Qual é o primeiro passo? Não estou a entender. Aqui fala uma, corta no meio. O assunto que você quer pedir a Deus. E depois, localizar o versículo que promete que você receberá a resposta. Amém? E o terceiro ponto. É isso mesmo. Então vocês aprenderam. Leia e medite nessa palavra. Hoje, o pastor gostaria de insistir numa das coisas que atrapalha nossas orações. Nós já vimos, quando falamos sobre a fé, havíamos insistido no versículo 23. A fé que consiste em falar a palavra. Você precisa saber a diferença, o seguinte. Posso estar a orar e falar a palavra da fé. Mas, quando estamos a falar da fé, não estamos a orar, mas estamos a proclamar. É assim. Posso estar a orar e falar a palavra da fé dentro da oração. Também, posso não estar a orar, estou a andar, mas estou a falar a palavra da fé. Aquilo quando aprendemos sobre a fé. Isso que faz a diferença entre o versículo 23 e 24. Agora, no versículo 23, lembrai-vos, estamos num seminário sobre a oração que prevalece. A oração respondida. Não é que nós manipulamos a Deus, não, mas olhamos alguns princípios que nos permitem a recebermos resposta. Aqui nós vimos, nesse versículo 24, olha como é que começa, olha como é que é lindo. Disse, por isso vos digo que tudo o que pedires orando, a coisa que você está pedindo a Deus, mas em oração, falaram o que é? Disse, crede que recebereis e te-lo-eis. Quer dizer, o receber, crer que recebeu, veio antes de você ter a resposta. Aquilo que Deus vai pedir, ainda não recebeu, mas você deve já crer que você recebeu. Só que essa formulazinha requer você tirar duas coisas que podem acontecer. Porque estão te pedir de você crer primeiro que já recebeu e depois que vai ter aquilo que recebeu. Estou a pedir a Bíblia, ainda não tenho a Bíblia, mas devo crer que recebi a Bíblia e depois que vou ter a Bíblia.
Nessa coisa de crer antes de receber, pode acontecer quando você está a crer a receber alguma coisa, crê que recebeu, até o momento que você vai ter a tal coisa. Alguma coisa pode acontecer. O pastor está a fazer, vai começar a campanha para toda a República. De lançar a campanha para toda a República de Angola. E o pastor crê que vai fazer. E pediu os meios ao Senhor. Depois de ter pedido, tem a palavra que tem falado, tem orado e tudo. Mas tudo quanto que se pediu, ainda não está na mão. Até as coisas nesse tempo de esperar podem se complicar. Por exemplo, as nossas câmaras todas queimaram. É um problema. Alguns computadores queimaram. É um problema. E aqui também tem alguns acertos que deve-se fazer. E tudo isso está a acontecer no período que o pastor disse, vou fazer esse torneio. O que é que pode naturalmente acontecer na vida de uma pessoa que quer fazer uma coisa e de uma vez está a se queimar, tudo se queimou, tudo. E as finanças também da igreja não estão como antes. Sabe o que pode acontecer? São duas coisas. Dúvida. Você vê isso? Pode acontecer uma dúvida. E não somente a dúvida, pode vir uma preocupação. Estou a orar para uma doença terminar e o doutor me disse que piorou. O que virá? Pode vir uma dúvida na oração, se foi ouvida ou não, e pode vir também uma preocupação. Por exemplo, aquela jovem que orava muito para a sua saúde. Primeiro o corpo, pronto, estava a querer emagrecer. Começou a beber chá disso, chá daquilo, chá disso, chá daquilo, chá disso, chá daquilo. E de uma só vez, emagreceu tanto ao ponto de ficar com tumores no corpo. O estômago teve problema, não sei o que. Esses tumores eram quistos, dizem. Orando, a coisa piorar. Foi num sítio, numa clínica. Imagina estar a orar na clínica e dizer, mas a situação piorou porque agora tem 9 quistos. Então 9. Está a orar, jejuar. Disse, essa clínica não viram bem. Vou na clínica da Prenda. Chegou a clínica da Prenda e falaram, não são 9, são 11. O que pode acontecer na vida dessa pessoa que está a orar? Dúvida na sua oração. Ou preocupação. Essas são duas coisas que são inimigo da resposta da parte de Deus. Mas são coisas que nos acontecem. Muito não recebemos por causa da dúvida ou por causa da preocupação. A pessoa fica preocupada. Que estou a orar, as coisas estão piorando. Se for nesse seminário, no dia de hoje, você é só para lhe despertar que são essas uma ou outra coisa que muitas das vezes que tem adiado a resposta que você tem esperado da parte de Deus. Ou uma ou outra. Agora, nossa preocupação é como lidar com aquilo, porque estamos num seminário sobre a oração. Eu não quero ter dúvida, porque a dúvida pode acontecer, ou a preocupação pode chegar, quando você está numa situação em que, digamos, o tempo te é contrário. Imaginemos, estou a esperar ter um filho.
Disseram que sou estéril. Estou a orar crendo que vou ter um filho. E depois de um tempo, estou a notar que o tempo está contra mim. Porque me disseram que aquilo que estou a sentir são sinais da menopausa. Eu que estou a esperar pastor. Agora é menopausa. O que acontece? A pessoa fica preocupada. Só que ficando preocupado, você piora com a resposta. Você adia a resposta. Muitos de nós não prestamos atenção nisso. Também, se a menopausa chegar num certo nível, a oração do pastor ou a tua própria oração, você pode orar, mas pode um pouco duvidar se você vai engravidar. Por quê? Por causa da situação em que está a se passar. Então, na oração, precisamos procurar como fazer para vencermos essas duas coisas, porque são essas coisas que adiam a nossa a resposta da parte de Deus. Primeira coisa, por que isso adia? Vamos ver um versículo que muitos de nós conhecemos. Só que muitas das vezes nós cumprimos uma parte, não cumprimos uma parte e queremos que tudo se cumpra em nós. Vamos rapidamente em Filipenses 4. Filipenses 4. Vê só o que está escrito. Filipenses 4. Já está? Vai no versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Vamos. 1, 2, 3. Vamos. Não sejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Você viu? Disse, não esteja inquietos por coisa alguma. Ô pastor, tinha 9 tumores. Cheguei lá, orei, jejuei, cheguei lá dizer que tem 11. Claro que eu ficarei, pronto, não é claro. A tendência natural é ficar preocupado, é ficar inquieto. A pessoa vai começar a pensar, será que Deus está a me ouvir? Será que as minhas orações chegam a Deus? Será que mesmo é verdade isso funciona para mim? Por que é que então comigo a situação piorou por enquanto que eu estou a orar? São coisas que pergunta que muita gente se faz. Está a orar, diz com tudo quanto está a fazer para o Senhor. Por que essas dores estão a piorar? Todos os dias, as dores. Há quem tomou remédio, mas agora esse remédio já não está a ajudar mais com aquela dor. E tu, mas vês, a pessoa ficou inquieta. E ao ficar inquieto, o diabo sabe como alimentar essa inquietação. Vai ver no serviço, é o quê? Fulano está então morreu. Morreu de quê? Tinha 3 tumores. Você já tem 11. Agora você está ouvindo alguém que tem 3 e morreu. O diabo vai dizer, agora é a tua vez. Vai ver que ainda não morreu, mas você vai já o teu óbito como vai ser. O diabo é assim. Já está a se ver. Como é que passei essa coisa? Quando eu vou morrer? Até pode já ver quem que não vai chorar. Alguém ainda não morreu, já está a ver. Como é que vão se dividir as coisas? Aquela minha tia, ele vai deixar os meus filhos sem nada. E o dia vai vir, escreve já o testamento. E a pessoa está a lutar, testamento ou não? Testamento. Quando só escrever o testamento, se cumpriu. Irmão, se quiser fazer testamento, vale a pena fazer assim que ainda não está doente. Porque senão vai ser
uma coisa que o inimigo pode lutar com ele contra você. Ainda não morreu. Já está a ver, ei, esse meu rapaz vai me vender tudo aquilo que eu meti no nome dele, eu tenho que tirar já do nome dele. Tudo isso, por quê? Por causa de... Você ouviu que alguém que tinha 3 tumores morreu, agora você que tem 11. Você está vendo? Por enquanto que a Bíblia disse, apesar disso, não fique inquietos. O que deve fazer é não ficar inquieto. Mas antes precisa fazer diferentes tipos de oração. Se não for amanhã, depois da manhã, aquilo que eu prometi, diferente tipo de oração, não é? Que precisa saber, porque aqui disseram que precisa fazer o que é pela oração e súplica. Tem que saber o que é oração e súplica. E ação de graças, como é que fazer a oração de ação de graças, que tentamos ouvir, falar dia de ontem. Agora você vê, a pessoa fica inquieta, assim mesmo que estamos a falar, alguém está inquieto por uma situação que está a passar, porque estás a orar, tipo que o céu está a se tornar de ferro para você, o chão está a tornar-se de pó, porque tudo que faz não está dando certo. E a pessoa fica comum, a pessoa fica um pouco preocupada. Só que a inquietação faz adiar a resposta. Porque a Bíblia disse, não fique inquieto. Escutem bem. Quando Deus nos orienta uma coisa, Ele o faz para nosso bem. Ele sabe o que a inquietação pode fazer. A inquietação nunca vai resolver o problema. Então disse, não fique inquieto. E se você conseguir dominar a parte da inquietação, isso vai te ajudar. Porque muitos de nós somos cristãos, mas nos preocupamos. A prova é que aquilo que havia acontecido, quando começamos na televisão, quando começamos assim como tem dito, eu pagando, chegou numa altura que eu tinha que orar muito para ver como é que podíamos solucionar os problemas. Chorei a Deus. Me lembro quando estava na TV Palanca, a mesma coisa que havia acontecido. Na TV Palanca, depois de ter pago, porque lá mesmo se pagou muito, porque na altura o preço era muito mesmo. Na TV Palanca ultrapassamos $50.000. Então, pagando. Chegou o momento, as coisas ficaram muito apertadas. E eu estava na campanha no Wish. E tem que ver como fazer os pagamentos aqui. Sabe o que tinha feito? Irmão, acompanhemos sua palavra. Resolvi não me preocupar mais. Se vão cortar, o trabalho não é meu, o trabalho é do Senhor. Eu não estou lá por mim mesmo, estou lá para o Senhor. Meu coração assenta, eu como embora ginguba aqui no Uíge, fiquei a comer ginguba, não queria saber de nada. Quando só deixei me preocupar, no dia seguinte, só vi no meu telefone. É o quê? Uma pessoa que eu não pensava. Deus falou com ele. Disse, vai, faz os pagamentos da televisão. Eu não fiz. Entendi que a resposta estava sendo adiada. Estava sendo adiada por causa da preocupação. Muitas das vezes, uma pessoa pode não se preocupar. Quando não se preocupa, ele se preocupa. Por que não está se preocupar? Porque tem muitos problemas. Se com você nunca aconteceu, comigo aconteceu.
Estava diante da situação agora dessa televisão. E orar, me preocupando, mas Senhor, vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Orei, de uma só vez, aconteceu, paz veio. Escutem bem, se tiver a orar para um assunto, se sentir só a paz, deixa de orar nessa situação. Muito mais, deixam falar, talvez que haja lá um jovem que está na cidade, ou uma jovem que está na cidade do casamento, que quer se casar. Escutem bem, você que está me assistindo nas redes sociais. Depois de ter orado muito, se sentir a paz, não se preocupe mais. Só que o que nos acontece é que, quando nós nos preocupamos, ficamos preocupados. Por que não estamos nos preocupados? Porque o problema está lá ainda. Nos esquecemos do versículo 24, do Marco 11, que disse, você, tudo que pedir orando, precisa crer que já recebeu. O recebimento, crendo em receber, vê antes de ter a coisa. Deve crer que já recebi antes de ter. É assim que tem que ser, segundo a palavra. Muitos de nós queremos ter primeiro antes de crer. Mas Deus disse, você deve chegar ao nível de crer que recebeu antes de ter. Sou estéril, quero filho, já orei, devo crer que já recebi antes de ter o filho nas mãos. Mesmo sem evidência. Você deve estar na posição de crer que recebeu antes de ter a coisa. Crer que recebeu a cura antes de ver a manifestação da cura. Quer que recebeu o dinheiro antes de ter o dinheiro na tua conta bancária. Precisa primeiro crer que recebeu. Agora, alguém que crê que recebeu, não vai ir mais chorar.